Descomplicando o mapa astral. O mapa prevê a sua carreira? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra. Sou formada em psicologia, com especialização em psicologia junguiana, florais e coaching. E estou muito feliz de trazer para vocês aqui a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você tem pesquisado sobre astrologia no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, se inscreve para acompanhar toda a programação. Esse é um quadro de astrologia terapêutica, então se você quiser mais conteúdo sobre isso, não esquece de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar em prática tudo que a gente vai conversar aqui no nosso papo astrológico, fica comigo até o final que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, será que a astrologia, o mapa astral, prevê a nossa carreira e a nossa profissão? Para mim, a astrologia é uma linguagem simbólica. Ela trabalha com símbolos. E na própria psicologia junguiana, o símbolo, ele tem diversas camadas de expressão, diversos níveis de possibilidades. E como o próprio conceito de símbolo, você não pode delimitar o símbolo a um único significado, senão ele deixa de ser símbolo. E na astrologia a gente trabalha com os símbolos, e os símbolos vão ter diversas possibilidades de expressão. Então, às vezes, quando a gente tenta prever alguma coisa, a gente pode limitar aquele símbolo e acabar perdendo possibilidades potentes e criativas de expressão. Então, talvez melhor do que tentar prever é buscar no mapa astral quais são as habilidades e qualidades que a gente tem e que vão contribuir para a gente se realizar no mundo, para a gente se realizar numa profissão. Quais são os nossos dons que podem estar, então, a serviço de um legado que a gente vai construir no mundo. Até porque eu entendo que a astrologia é um saber milenar, que está aí com a gente há muitos milênios. Então, há tempos atrás, as possibilidades de escolha do indivíduo eram menores. Então, numa brincadeira aqui, né? O filho do ferreiro ia ser ferreiro, ia casar com a filha do ferreiro, que era o vizinho. As possibilidades de expressão eram menores. Hoje, os símbolos, eles têm muitas possibilidades de expressão. Recentemente, inclusive, eu vi uma matéria que falava que a gente não tem a menor ideia das profissões que vão existir em 20 anos. Ou seja, pega um mapa de uma criança e vai analisar a parte profissional, você vai prever aquela profissão, uma profissão que ainda nem existe, como isso vai ser feito, né? Então, mais do que prever, a gente pode olhar para as nossas qualidades, habilidades e dons. E para isso, existem então 3 casas astrológicas, 3 áreas da vida que vão contribuir muito para nos trazer informações sobre o que vai ser importante para a gente profissionalmente. Um dos pontos que é mais focado na parte profissional é o meio do céu, que é o início da casa 10. Esse é um ponto do nosso mapa que fala das nossas ambições, daquilo que a gente quer realizar no mundo e também como a gente vai ser reconhecido, como as pessoas vão nos ver a partir daquilo que a gente está produzindo no mundo. E para compartilhar essa ideia, então, dos níveis de símbolo, queria contar uma história para vocês de uma cliente minha. Ela tem no meio do céu o signo de Libra, que é um signo que está muito associado à estética, o belo, as relações, as parcerias, a diplomacia. Então imaginem quantas possibilidades de profissão existem com esse símbolo ali para uma realização no mundo. Quando ela me contou a história dela, ela falou que durante muito tempo na vida dela, a profissão dela foi ser esposa. O marido dela era quem trabalhava e quem tocava as coisas e ela era a esposa acompanhante dele. Ela tinha esse meio no céu em Libra e a Vênus, que é o planeta que influencia esse meio do céu, também estava ali nessa casa 10, essa casa de trabalho e carreira. Então é interessante como a forma como ela se realizou no mundo
durante muitos anos da vida dela foi como a esposa, essa acompanhante, essa parceira de vida. Em algum momento da vida, ela começou a se conectar com outras atividades e, inclusive, ela foi convidada por uma amiga para fazer uma decoração de um casamento. E ela topou, fez isso e hoje essa é a profissão dela, né? Ela trabalha com casamentos, trabalha com decoração de casamentos. E se você pensar, esse símbolo, ele também está muito bem expresso nessa energia de Libra, que é uma energia, então, que vai falar dessa estética, do belo, então, tornar aquele ambiente harmonioso, charmoso, equilibrado, para um evento que está celebrando o amor, né? Um signo regido pela deusa do amor, Vênus. Então, vocês veem numa mesma vida uma pessoa expressando aquele símbolo de formas completamente diferentes. E um outro exemplo, vamos pensar num meio do céu no signo de Sagitário. Então, as habilidades e qualidades que estão ali disponíveis para uma realização no mundo são o conhecimento, o desejo de crescer, de se desenvolver, de explorar novos horizontes, de se conectar com o estrangeiro, de desenvolver línguas, de estar em contato com outras culturas. Então, a partir daí, muitas possibilidades podem ser pensadas. Vai ser um professor, uma professora, vai ser alguém que vai viajar o mundo, vai ser alguém que vai fazer comércio exterior. Mas muitas vezes vai se pensar nisso, essa conexão com o conhecimento, com as viagens. E aí, de repente, a pessoa pode nem gostar de estudar e nem necessariamente gostar de viajar, mas ela tem uma agência de viagens. Ou seja, aquele símbolo está se expressando de alguma maneira. Então, alguns exemplos só para vocês irem pegando essa ideia de como o símbolo ele tem muitas capacidades, né, muitos níveis de expressão. Então a casa 10 vai ser essa casa que vai nos contar quais são as nossas habilidades e qualidades para a gente se realizar no mundo e aquilo que vai ser muito importante para que a gente se sinta satisfeito nessa construção de um legado no mundo. E para além do signo que a gente tem ali, se a gente tiver planetas e pontos importantes nessa casa astrológica, isso vai reforçar a importância dessa área da vida na nossa existência. E tem outras duas casas que também vão ser muito interessantes para a gente pensar a questão profissional. Temos a casa 6, que é uma casa que fala de trabalho e saúde, e por isso eu gosto de resumir ela em qualidade de vida. Então ela vai falar o que vai ser importante pra gente no nosso dia a dia, pra gente ser produtivo, pra gente se organizar em termos de hábitos e rotinas. Então vai falar profissionalmente do nosso ambiente de trabalho, das pessoas que a gente se relaciona no nosso dia a dia profissional, o que vai ser importante pra gente no dia a dia. Então, para algumas pessoas vai ser importante os relacionamentos, para outras pessoas vai ser importante movimento, ter atividades diferentes, ter trocas. Então, olhar para como é o dia a dia vai ser muito importante para pensar nossa profissão. Inclusive, porque eu sinto que muitas vezes a gente pensa a profissão muito em termos de esse reconhecimento, como a gente quer ser visto, essa persona profissional, que é a casa 10, mas a gente não para muito para pensar como vai ser exercer aquela profissão todos os dias. E quem vai falar sobre isso, o que vai ser importante pra gente quando a gente faz um trabalho diário, vai ser a casa 6. E como ela fala de qualidade de vida, também vai falar de como a gente pode harmonizar a nossa produtividade com hábitos saudáveis que vão nos dar energia e disposição para a gente trabalhar bem. E a outra casa astrológica que nos dá informações importantes sobre a parte profissional é a casa 2. Essa é uma casa que fala dos nossos talentos, das nossas habilidades e tudo aquilo em que a gente pode investir para agregar valor ao nosso trabalho e fazer ele valer mais, ter mais valor no mundo e, inclusive, tendo mais valor, podendo gerar mais recursos, né? Podendo gerar mais dinheiro. Então vai ser uma casa que vai falar das nossas finanças também, dos recursos que a gente produz e
como a gente administra os recursos que a gente tem. Então, é interessante pensar como uma casa de talentos, porque às vezes a gente fica muito preso àquilo que é socialmente colocado como uma profissão que vai dar dinheiro, né? Uma profissão que vai gerar recursos. E o nosso mapa vai dizer pra gente quais são os nossos dons que vão possibilitar produzir efetivamente mais recursos. Então imagina alguém que quer ter uma profissão bem diferente, não tão dentro do status quo. De repente, se ela tiver um aquário, um Urano ali nessa casa 2 ou outros elementos que possibilitam ela ver que quando ela fizer algo muito diferente, quando ela fizer algo que vai na contramão do senso comum, esse é o talento dela, isso é o que vai agregar valor ao trabalho dela, e ela confiar nessa originalidade é o que vai possibilitar ela produzir mais recursos, esse é o dom dessa pessoa. E o que ela vai fazer ali é muito único. Pensando nessas áreas todas, eu gosto muito da imagem de pensar que o nosso mapa ele nos dá vários ingredientes. Inclusive uma pessoa que possa ter um mapa parecido com o nosso, ela não vai usar esses ingredientes da mesma maneira que nós. Então, imagine um MasterChef, né? Cada pessoa vai receber os ingredientes e vai fazer uma receita completamente diferente, única, de acordo com o seu mapa e com a sua experiência de vida. Bom, mas como é que você vai colocar em prática tudo isso que a gente está conversando aqui? Você precisa conhecer essas posições no seu mapa astral. E é aqui que vem a minha super dica. É só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Lá você vai conhecer todas as posições dos pontos que a gente conversou aqui. Então, gera seu mapa e comenta aqui embaixo sobre esses pontos que você vai receber uma super dica. E antes que esse vídeo termine, vão aparecer aqui 2 opções de conteúdo para você. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário, que na semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!